18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. 6h03 em Manaus. Boa noite pra você em 100,7. Boa noite, equipe, 18 horas. Boa noite, Rádio Mix. Boa noite, Nathalie Moraes. Boa noite, Carlão. Uma ótima semana pra gente. É hora de ficar bem informado aqui no 18 horas. Mix. Lembrando aí, você pode participar conosco aqui no 18 horas através do WhatsApp, que é o 994887592. Participe você também. É isso mesmo, Carlão. Queremos saber de você, ouvinte, a sua opinião, o que você pensa sobre os assuntos abordados nas reportagens aqui do 18 horas. Manda um alô pra gente, vai. Mix. Começando 18 horas com os destaques do dia. Juiz rejeita pedido de Defensoria Pública e mantém retirada dos cerca de 900 flutuantes do Lago do Tarumã Sul. Detran Amazonas vai cobrar na justiça os proprietários de veículos em atraso com o licenciamento e pagamento de multas. Sem material cirúrgico, o Hospital Francisca Mendes não realiza cirurgia de criança em estado grave. No Hospital Joãozinho, uma criança de 5 anos aguarda de recursos do governo do estado para fazer cirurgia em São Paulo. E ainda hoje você vai conferir, vai saber os detalhes nos bastidores da política com ela, Cíntia Blink. Mix. Muito bem, começando mais uma edição do 18 horas e mais uma vez boa noite para você na sintonia certa no melhor mix do Brasil. Os destaques de hoje, segunda-feira, 18 de março de 2024, você confere a partir de agora no ar 18 horas. 18 horas. Olha, temos novidades sobre a retirada dos flutuantes lá do Lago do Tarumã Sul, né? Uma situação que já se desenrola aí há alguns meses. O juiz Josenildo Dourado do Nascimento rejeitou nesse domingo o pedido da Defensoria Pública do Amazonas para impedir a retirada dos cerca de 900 flutuantes. É mais um capítulo, né, Carlão, dessa novela aí da retirada dos flutuantes. Ou seja, com essa decisão agora do juiz, os flutuantes vão ser mesmo retirados e a operação de desmonte das estruturas no rio está prevista para começar ainda essa semana. Quem está acompanhando toda essa situação e traz a partir de agora os detalhes pra gente é o nosso repórter André Meirelles. Boa noite, André. Me conta, além da decisão judicial, o que a gente tem aí de novidade dessa novela de retirada dos flutuantes? Foi montado um grupo de trabalho, é isso mesmo? Boa noite. Então, vamos lá continuar aí a saga, né, da retirada dos flutuantes. Muito boa noite para você, Nathalie, boa noite, Carlão, e boa noite aos nossos ouvintes, ligado aqui na 100.7, né? Foi feito aí uma análise do pedido do juiz Josenildo Nascimento. Então, naquele momento, ele afirmou aí que o pedido da Defensoria requer uma análise aprofundada, o que é incompatível com o propósito daquele plantão judicial. No caso, que essa decisão foi tomada ontem, no domingo, né? A Defensoria sustentou que suspender a ordem judicial, os donos das embarcações não foram citados para se defender no processo que foi iniciado há 23 anos e que, por essa razão, não houve o devido processo legal, né? Assim sendo, a decisão do juiz Moacir Pereira Batista, que é da vara especializada do meio ambiente do Tribunal de Justiça do Amazonas, segue em vigor. O magistrado decidiu que a Prefeitura de Manaus tem até o dia 31 de março, daqui a pouco, no final do mês, isso para iniciar o processo de retirada dos flutuantes, inclusive que até autorizou aí a força policial, né? E segundo informações, já nesta semana finalmente vai começar a retirada desses flutuantes, né? Até o que é previsto, mas ainda segue aí esse pedido da decisão da Defensoria de recorrer essa situação, né? E em nota, a Defensoria informou que a decisão foi tomada por um juiz plantonista que vai recorrer ao pleno do Tribunal de Justiça do Amazonas, né? O processo vai continuar a ser analisado pela Justiça, né? Pois a Defensoria, ela tenta anular
a sentença e o recomeço do julgamento com a oitiva, ou seja, né, tem que ouvir aí para a Defensoria Pública, a Justiça tem que primeiro ouvir todos os donos das embarcações, né? Até porque para o presidente Nildo Afonso, que é da Associação de Flutuantes do Tarumã-Açu, a decisão da Justiça na retirada desses flutuantes, inclusive de todos os flutuantes ali do local, é injusta porque nenhum flutuante, segundo ele, do local foi citado ou condenado. Vamos conferir a fala dele. Tá todo mundo obviamente apreensivo, né? Porque essa decisão pegou todo mundo de surpresa, né? Porque não envolve, o Tarumã nunca foi citado nos mais de 20 anos desse processo. Nenhum flutuante do Tarumã sequer foi citado, condenado, julgado, e fomos incluídos no nosso entendimento injustamente, né? E aí a gente está obviamente apreensivo com essa situação, mas estamos buscando soluções, né? Por meio meios jurídicos aí para que a coisa possa ocorrer da melhor forma possível. A Justiça falou que tem que notificar através de outdoors, né? E depois de 10 dias úteis iniciar o processo, algo nesse tipo, entendeu? A gente está trabalhando ainda na mesma linha para que a coisa seja resolvida e para que não precisem injustamente retirar os empregos, as moradias e os empreendedores do turismo no Tarumã. 18 horas. Muito bem, Nathalie, Carlão e ouvintes, a gente ouviu a fala do Nildo Afonso, né, presidente da Fluta, e falando sobre que acha injusto a decisão da Justiça, porque ele acredita que nenhum flutuante foi citado, foi condenado para que pudesse chegar até essa situação. André, né, eu acompanhei a última reunião entre a Defensoria e os proprietários dos flutuantes, né, e desses mais de 900 flutuantes que vão da Marina do Davi até a Praia Dourada, que devem ser retirados pela decisão da Justiça do Amazonas, desse total, mais de 254 flutuantes são flutuantes utilizados para moradia, né? São pessoas ribeirinhas que já residiam ali naquela região e hoje transformaram o seu flutuante em comércio, né? E aí é por essas pessoas, né, que o Nelson fala, né? Ele pede a permanência dessas pessoas, desses ribeirinhos que já residiam ali na região da Marina do Davi, no Tarumã-Açu. São mais de 194 flutuantes e mais de 250 famílias. Mas aí, o que a gente tem que verificar? Até onde a Justiça cita essas famílias. A gente fala de 900 flutuantes que devem ser retirados. Vale a gente reforçar também que toda essa situação, o prazo já está terminando, né? Segundo a última decisão judicial, o prazo para a prefeitura fazer essa retirada junto à força policial vai até agora o dia 31 de março. Mas como o André disse, essa é uma decisão muito antiga, já dura mais de 20 anos, já são 21 anos. E aí em julho do ano passado, o juiz Moacir de Andrade, né, da Vara do Meio Ambiente da Justiça do Amazonas, veio aí com essa nova decisão, deu prazo até o dia 31 de maio para a Prefeitura de Manaus fazer essa retirada, até o dia 31 de dezembro para a Prefeitura fazer essa retirada do ano passado. A Prefeitura não conseguiu fazer, nós estávamos, né, em meio à seca, só que a gente precisa avaliar, né? São 2 pesos e 2 medidas aí nessa situação. Existe a situação da economia dessas pessoas, né, desses ribeirinhos, dessas pessoas que vivem do turismo, de toda essa situação, mas também tem a situação da poluição. E o que eles dizem sobre isso, André? Pois é, essa situação da Defensoria aqui do estado do Amazonas é de que eles alegam que a Justiça não ouviu todos os proprietários ali do flutuante, porque o Nildo Afonso, que é o presidente da Fluta, né, que reúne ali a associação de todos esses proprietários aí do flutuante, já teve essa reunião entre a associação. Muitos acabam alegando, afirmando que nunca foram ouvidos pela Justiça, que tem todos os documentos legais para continuar ali trabalhando, funcionando, e isso o assunto vai se aprofundando, né? Porque não se trata somente, segundo então informações
instruções da associação de uma retirada de um flutuante ali no local por conta da poluição ali das águas do Rio Negro, que até porque tem outras situações também, que não cabe a gente falar aqui agora, mas só para resumir um pouco das outras situações de poluição no rio, que muitas das vezes não é somente, né, ali dos flutuantes, mas como a gente já recebeu denúncias de embarcações também que vão passando ali de outras empresas de energia, inclusive, empresas também, né, de gasolina, que passam ali pelo local, e as denúncias é de que acabam também contaminando o rio ali pelo local. Inclusive, André, né, os moradores alegam que o maior poluidor das águas do Tarumanhaçu seria o Igarapé do Gigante, né? Mas isso daí é um estudo, né, que a gente deixa para o UEA, para toda essa galera aí que tem investigado a situação das águas ali naquela região. Obrigada, viu, André? Agora, André, é o seguinte, ainda continuam todos os flutuantes lá, não é isso? Todos os flutuantes. Inclusive, Carlão, foi feito aí um decreto na última sexta-feira pelo prefeito de Manaus, Davi Almeida, que cria aí o grupo de trabalho de ordenamento da orla do município de Manaus, chamado GTO. Né? Isso aí é para a elaboração de normas e procedimentos para disciplinar as construções ou instalações de flutuantes nos cursos d'água, considerando os aspectos ambientais de segurança e também de uso e de leito. Né? O GTA tem prazo aí de 120 dias para apresentar um relatório contendo aí essas normas e procedimentos elaborados. Tem uma lista aqui, mas não dá tempo, mas essa lista aí com certeza faz parte aí desse GTO. Então a gente está falando aqui de um total de flutuantes que foram notificados são 913, sendo 194 residenciais, 251 garagens de embarcações, 415 comerciais e 53 piers. Então não são os 913 flutuantes que só funcionam como comércio, não. Os que funcionam como comércio são 415, né? O total são 913, até aqueles também que são de moradias, de pier, que funcionam também como garagem. Né, André? Exatamente. Beleza, é isso? Fechou? Fechou, então. Beleza. Boa noite. Tudo bem? Valeu, André. 18 horas. Ora, 6 horas e 14 minutos, você no melhor mês do Brasil. Olha só, é um Detran Amazonas, atenção, hein, que vai apertar o cerco Detran Amazonas contra proprietários e veículos que estão com licenciamento em atraso. O órgão decidiu contratar uma empresa para incluir e excluir pessoas físicas e jurídicas que se encontrem em situação de inadimplência. E as dívidas dos proprietários, Carlão, de veículos, somam 86,3 milhões de reais em taxas de licenciamento anual e 55,3 milhões de reais em multas não pagas desde o ano de 2018, totalizando aí mais de 141 milhões de reais. Nasce justificativa aí para contratar a empresa. O Detran está justificando, está argumentando que o elevado número de inadimplentes torna necessária a implantação de mecanismos que possibilitem a recuperação de dívidas vencidas e não pagas. E para isso a cobrança será via judicial agora com ajuizamento de execuções fiscais. 18 horas. Olha aí o caso da menina Raíssa, de 13 anos, vítima de um AVC, acidente vascular cerebral, e que não consegue fazer cirurgia no Hospital Francisca Mendes, em Manaus, por falta de material cirúrgico, continua, infelizmente, sem solução. É lamentável, né, Carlão? Essa criança que veio do interior aqui do Amazonas, a Raíssa, está internada no Hospital Estadual Joãozinho há mais de um mês, esperando aí pela compra do material por parte do governo do Amazonas. Olha só, a Defensoria Pública do Amazonas diz que o governo do Amazonas está descumprindo um TAC, que é um termo de ajustamento de conduta, firmado lá em 2020, para a compra de insumos para esses procedimentos. Vamos conhecer mais detalhes com a repórter Odineia Araújo. O sofrimento da menina Raíssa Rodrigues da Costa, de 13 anos, vítima de um acidente vascular cerebral no dia 6 de fevereiro desse ano, no município de Uarini, relatado pela família ao programa 18 Horas e publicado na última sexta-feira, continua. Raíssa está internada no Hospital Joãozinho há mais de um mês, impossibilitada de fazer uma embolização cerebral no Hospital Francisca Mendes por falta de material para o procedimento, como catéter, por exemplo. A
embolização é um procedimento para diminuir a circulação de sangue na área afetada do cérebro. O material para a cirurgia está em falta no Hospital Francisca Mendes desde novembro do ano passado, de acordo com a tia de Raíssa, Rosilane Nogueira. Ela já está há mais de um mês lá lutando pela vida. Ela não pode ter emoção, ela não pode chorar, sentir tristeza, ela não pode ter sentimento nenhum. Para ela sair de lá 100%, para ela conseguir viver, ela precisa fazer essa embolização. Nós fomos na particular, a particular está em torno de 40 mil. Nós não temos condições. É uma criança de 13 anos que está pedindo só o básico, ela quer viver. O defensor público Arlindo Gonçalves, do Núcleo Especializado na Defesa da Saúde da Defensoria Pública do Amazonas, disse que é lamentável que os procedimentos de alta complexidade, como é o caso de Raíssa, estejam comprometidos porque as máquinas de hemodinâmica dos hospitais públicos do estado estão paradas por falta de recursos e materiais. No Francisca Mendes existem 2 máquinas de hemodinâmica. Só que essas máquinas, elas não possuem contrato de manutenção preventiva e, historicamente, têm apresentado defeitos. A cada paralisação, por óbvio, a produção do hospital se reduz, o que significa aumento de filas de procedimentos. Um outro problema grave para que o hospital tem apresentado historicamente é a escassez de insumos necessários para a realização dos diversos procedimentos de hemodinâmica. Aqui podemos destacar, entre outros, cateterismo, embolização, ablação cardíaca, angiografia, arteriografia, entre outros. Além das 2 máquinas de hemodinâmica do Francisca Mendes, uma máquina do Hospital Universitário Getúlio Vargas, também disponibilizada para o procedimento, está ociosa por falta de recursos disponibilizados pelo governo do estado para a compra de material cirúrgico. O defensor público Arlindo Gonçalves lembra que em 2020 ajuizou uma ação civil pública que resultou no bloqueio de mais de 2 milhões de reais do governo do estado para a compra de insumos para a realização de cirurgias. Em dezembro do ano passado, diante do quadro caótico de serviços de hemodinâmica, novamente diante da paralisação das máquinas por falta de insumos, a Defensoria Pública pediu à Justiça do Amazonas que o governo do estado fosse obrigado a cumprir um termo de ajustamento de conduta firmado em 2020 como resultado da ação civil pública. Uma vez que existem valores disponíveis na Justiça que poderiam ter sido utilizados pelo Estado, inclusive para aquisição de uma nova máquina de hemodinâmica ou para compra de insumos. Desde então, a Defensoria Pública tem diligenciado nos autos do processo para o cumprimento do TAC. As necessidades individuais, como o caso da Raíssa, por óbvio, vão surgindo, o que pode levar ao ajuizamento de ações individuais para a realização do procedimento. A Defensoria Pública também pode atuar nestes casos, prestando assistência jurídica aos pedidos de procedimentos que chegam ao Núcleo de Defesa da Saúde ou ao plantão da Defensoria Pública. O Núcleo de Defesa da Saúde atende de forma presencial e virtual por meio do WhatsApp 92985591599. Em caso de atendimentos de urgência, há plantões de 8 às 18 horas nos fins de semana e feriados. O 18 Horas tentou novamente contato com a Secretaria de Saúde do Amazonas e com o governo do estado sobre o caso de Raíssa, mas até o fechamento da reportagem, eles não enviaram resposta. Sem nenhuma definição de quando a menina será atendida, a família está pedindo ajuda financeira para custear a permanência dela e de sua família em Manaus. O Pix para doações é mariarosilane@hotmail.com, Rosilane com S. Odinei Araújo para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. Olha que situação, hein? Realmente é muito triste. Deixar pessoas em estado grave à espera de cirurgia por falta de material cirúrgico é, no mínimo, para não falar muito, criminoso. Entre tantas outras coisas. Já tivemos o caso de 5 crianças que morreram à espera de cirurgia na Fundação Secom,
que é o Hospital do Câncer aqui em Manaus. Agora temos o caso do Hospital Francisca Mendes e nada do governo abastecer o hospital e garantir o básico para a cirurgia das crianças. Nathalie. Carlão, toda essa situação mostra o total desrespeito à vida das pessoas que precisam usar o colapsado sistema de saúde pública aqui do nosso estado. O governo do Amazonas tem dinheiro sim para abastecer os hospitais com material cirúrgico e não abastece, Carlão. Infelizmente, né? Isso porque os hospitais estão cada vez mais com pessoas que não são valorizadas, o governo não valoriza a vida da população, tudo isso porque não tem gestão, porque não respeita a população amazonense. É um governo aí que flerta com a morte, assim como fez durante a pandemia de Covid-19, que deixou até mesmo faltar oxigênio, deixando os pacientes morrerem asfixiados, enquanto se comprava, Carlão, ventiladores pulmonares superfaturados numa loja de vinho. É muito lamentável, é triste demais ver a situação de todas essas crianças, Carlão. E, infelizmente, essa situação, essa lista de crianças que seguem aguardando nessa fila da morte, já que a gente pode dizer assim, porque a gente já noticiou aqui 5 crianças nesses 3 primeiros meses do ano, aguardando aí por... O hospital, a Fundação Secom, já foi um hospital de referência e hoje está nessa situação de completo abandono, de colapso mesmo. E aí agora, Carlão, no fim da tarde de hoje, a gente recebeu a denúncia dos familiares do pequeno Heitor Gabriel Souza, de apenas 5 anos. Essa criança está internada há 2 meses no Joãozinho, na zona leste de Manaus. Ela é mais uma daquelas crianças que aguardam aí pela transferência para o Secom. Esse menino, né, de apenas 5 anos, tem um tumor no crânio. O tumor já está medindo aí, Carlão, 8,6 centímetros, segundo a última ressonância que essa criança fez. E aí, Carlão, eles vieram do estado vizinho aqui de Boa Vista, né, de Roraima, e desde o dia 14 de janeiro, essa criança foi diagnosticada com esse tumor no crânio. E aí, de lá para cá, começou essa saga, né, para a transferência dessa criança de apenas 5 anos. E aí, para surpresa dos familiares, quando eles chegaram na Fundação Secom, né, no FSecom, o hospital não tem insumos nem mesmo, Carlão, para fazer a biópsia no tumor do crânio dessa criança de apenas 5 anos, né? E aí o Estado não faz a cirurgia que essa criança necessita por conta da falta de materiais para realizar essa cirurgia, né? O Secom não tem os equipamentos necessários para fazer esse procedimento. Inclusive, Carlão, os familiares dessa criança de apenas 5 anos já solicitaram que seja feito o tratamento fora de domicílio. Todos os documentos da criança já foram enviados para o Hospital de Barretos, em São Paulo, mas foi negado por falta de biópsia. Mas aí a equipe médica, né, ali do Joãozinho se uniu e conseguiu para essa criança fazer a biópsia no último dia 13 de março. Só que agora, Carlão, esse menor, né, ele tá aí meio que na fila da morte, o Heitor Gabriel de Souza, de apenas 5 anos. Isso porque essa biópsia deve demorar em média 1 mês para sair, Carlão, e essa criança precisa ser transferida o quanto antes, né? Segundo os familiares, ele já perdeu a visão, já perdeu vários movimentos, e os familiares realmente estão pedindo eles estão fazendo um apelo, pedindo socorro pela transferência dessa criança que luta para sobreviver. A gente conversou, né? Eu conversei com o Anderson Brasil, ele que é pai, né, desse pequeno de apenas 5 anos. Vamos conferir. Ele só tá piorando, ele já quase não fala. A senhora viu ele respirando, né, dormindo, fica com a boca aberta, ele não morde mais, ele não enxerga mais, ou não respira mais pelo nariz, é só pela boca. Ele tá só a mercê, né? Tá lá no leito, deitado, aguardando mais da morte do que uma vaga, porque até agora não teve parecer de ninguém. No Secom não faz, parece que não tem um microscópio. Como é que a secretaria não arrumou isso ainda para fazer essa cirurgia? 18 horas.
Carlão, nós ouvimos aí a fala do Anderson Brasil, Muito ele triste, que é pai do Heitor Gabriel Souza Brasil, de apenas 5 anos. Carlão, a gente já noticiou a morte, né, de pelo menos 5 crianças que aguardavam aí nessa fila de transferência do Joãozinho para a Fundação Secom. A gente volta a fazer um apelo à Secretaria de Saúde aqui do nosso estado para que seja feita a transferência, já que o estado não tem recurso, não tem dinheiro para fazer a cirurgia e nem mesmo uma biópsia aqui na Fundação Secom, que seja autorizada a transferência dessa criança que está lutando pela vida, já que a gente já noticiou pelo menos a morte de 5 crianças que aguardavam nessa fila da morte, já que a gente pode dizer assim, Carlão? Nathalie, realmente. 6 horas e 27 minutos, você no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Olha, em tudo indica que este ano não teremos aumento da tarifa de energia elétrica aqui no Amazonas. É que a Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, prevê inclusive uma redução média de 0,37%. Exatamente, Carlão. As novas tarifas da distribuidora passarão a valer em 26 de maio de 2024. O repórter Felipe Távora tem os detalhes. Vamos conferir. A Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, previu uma redução média de menos 0,37% para a tarifa do Estado. O valor da conta de luz atinge mais de 1 milhão de unidades consumidoras em 63 municípios amazonenses. Abordada pela equipe de reportagem, a Amazonas Energia não quis se pronunciar a respeito, afirmando que cabe à Agência Nacional comentar o assunto, visto que ela é o órgão responsável por homologar decisões dessa natureza. A Amazonas Energia disse que ainda não há nada concretizado ou definido com relação ao assunto. A Agência Nacional de Energia Elétrica respondeu à equipe de reportagem, mas não disponibilizou uma autoridade que concedesse a entrevista. Conforme divulgado pela instituição, a agência participou de um diálogo com consumidores da Manaus Energia no dia 15 de março. A reunião presencial foi aberta à população e contou com 40 participantes e 8 exposições orais. Técnicos da ANEEL apresentaram indicadores de qualidade, componentes da tarifa e os cálculos relativos à distribuidora. Já o Conselho de Consumidores da Amazonas Energia foi representado por meio do conselheiro Agostinho Júnior e do presidente e da vice-presidente. A reunião ocorreu na sede amazonense do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, o SENAI. Os custos com aquisição e distribuição de energia elétrica estão entre os fatores que mais impactaram na proposta de redução das tarifas. Segundo afirmado pela ANEEL, a equipe de reportagem, as contribuições em audiência pública e no período de consulta pública vão ser analisadas para posterior decisão pela diretoria da Agência Nacional de Energia Elétrica. Conforme divulgado pelo Poder Público, as novas tarifas da distribuidora vão valer em 26 de maio de 2024. Para saber mais sobre processos tarifários, o ouvinte pode acessar o site do Governo Federal. Felipe Távora para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora são 6 horas e 29 minutos. Você é o melhor Mix do Brasil. E agora nós vamos falar dos bastidores da política amazonense com ela, Cíntia Blink, que sabe tudo. Já está aqui, inclusive, ao vivo e em cores, com as novidades já ali, quentíssimas aí. Blink, tudo bem? Tudo certo? Olha só, não teve ainda o lançamento da pré-candidatura de Roberto Cidade à Prefeitura de Manaus. Procede isso? Boa noite, Carlão. Boa noite. Eu vi eles tão abraçadinhos lá, eu achei que tivesse enrolado. O Wilson Lima sinalizou que vai apontar, inclusive, uma possível candidatura de Roberto. Mas ainda tá nesse lenga-lenga, Cíntia Ainda Blink. tá nesse lenga-lenga. Boa noite, Carlão. Boa noite, Nathalie. Boa noite. Todo mundo que tá com a gente na 100.7. Pois é, eu queria chegar aqui hoje e dizer pra você, olha, temos aí um novo pré-candidato, Roberto Cidade, tudo isso, mas não tá sendo possível. Porque, como eu falei, não tem razão você fazer uma festa para comemorar que você é o presidente do União Brasil em Manaus. A não ser que você tenha muito dinheiro, né? Pode gastar.
Eu nunca vi isso em minha vida. Você fazer uma festança para comemorar que tá à frente, tá liderando aí um partido. Quer dizer, alguém que gosta muito de comemoração. Então, o que a gente interpretou? Bom, essa é a desculpa. Dizer que ele tá à frente do partido é o que ele tá contando pra gente ir lá. Mas chega lá, ele vai dizer que é o pré-candidato. Teve um momento que ele flertou com essa história, né? Ele falou: eu estou à disposição, se assim for da vontade desse grupo, de me preparar para ser pré-candidato a prefeito de Manaus. Então, não, ele não se declarou pré-candidato, nem o Wilson Lima disse que ele será, mas tivemos ali uma presença, né, que traz também essa informação de pré-candidato. Claro que também quando você olha o evento, você olha o destaque que foi dado a Roberto Cidade, ter o Wilson Lima do lado dele, ter aquele público participando e um palco de muitos políticos com mandato. Isso tudo mostra a força desse grupo, isso tudo mostra que quando Cidade ou se o Cidade vier pré-candidato, ele vai ter toda essa base. Então, mostrar força, ele tá passando um recado ali, sim. Pode até não ter dito com todas as letras, sou o pré-candidato, mas já criaram toda uma situação, né? Está em tudo, exatamente. Eles já estão, acho que, avaliando o cenário de um modo geral e também escondendo um pouco o jogo, né, Cíntia? Pra que eu vou me antecipar de repente? Pode ser, Cíntia? Pode ser, é um pensamento, sim. É um Na teste, política, né? Tudo pode acontecer, exatamente, né, amiga? Tudo pode acontecer, inclusive nada. Inclusive nada. Já dizia, né? Então, Blink, conta pra gente, né? Quem também pegou falta lá na festa, né, do Cidade? Foi o deputado federal Saulo Viana, é isso? Foi o deputado Saulo Viana. Ele pegou falta nessa festa. Vamos lembrar que ele é União Brasil, tá? Sim. E essa era uma festa do União Brasil. Então a gente esperava que Saulo estivesse lá mais ou menos. Por quê? Porque Saulo estava, por exemplo, quando o Bi Garcia passou a ser do PSD, de Omar Aziz. Olha aí. Então a gente tem um Saulo Viana que tá no evento do Omar Aziz e não tá no evento do Wilson Lima. Tá flertando? Tudo bem que era o Cidade ali, o principal naquele momento, tudo mais, mas o Wilson Lima estava bastante presente, palestrou, né? Enfim, não é bem essa palavra, mas ele pegou lá um microfone, teve a palavra e tudo isso. E o que sabemos é que Saulo Viana está flertando com um outro partido, que não é o PSD. Seria aí o Podemos, mas ele não se fez presente lá no evento do União Brasil. Podemos, em que está hoje Alessandra Campelo, deputada estadual, que estava lá inclusive com a blusa do Podemos. Olha aí. Mas o Saulo não apareceu. Então, olha, o Saulo não apareceu, não é isso? Mas você vai falar alguma coisa, Nathalie? Não, eu ia falar, né? Outra pessoa, né, que apareceu ali nas fotos que deu o que falar foi o Menezes, né, Blink? Exatamente. A gente tem que contar as ausências, porque elas informam também, né? Mas o Menezes deu bastante o que falar, porque o que acontece? O que o Menezes estava fazendo ali, hein, gente? Foi a pergunta da vez, porque ele não vai ser o vice na chapa Puro Sangue junto com o capitão Alberto Neto? Não é isso que estava se dizendo? E outra coisa, isso quando o Menezes, primeiro ele chega, né? Você percebe ele no palco. É uma pessoa que você consegue entender que ele tá ali, mesmo que ele não esteja na frente. E aí chamaram ele lá pra frente, ele segurou a mão de Wilson Lima, segurou a mão de Roberto Cidade, levantou assim. Aí teve gente comentando na internet que ele tava desconfortável. Eu fui lá perguntar, o senhor tava desconfortável? E ele falou: não, eu não estava desconfortável. O que acontece é que eu fiquei surpreso. Eu não sabia que seria chamado lá pra frente, não sabia que seria tratado com todo esse prestígio. Portanto, talvez esteja rolando aí um flerte. Um flerte de ter como vice Coronel Menezes. Depende daquela situação lá no partido dele também, né? Lá no Tem PL. toda uma associação no PL e tal, com o atual prefeito. Exatamente, mas teve muito estranhamento, viu? Dessa possível dupla. Claro. O público de Menezes teve gente estranhando esses dois juntos. Disseram que não sei se combina, teve gente decepcionada, teve gente que gostou. Fez um estrago ali. Dividiu opiniões, digamos assim, entre o público de Menezes. Beleza. Nathalie. Então, Blink, hoje foi mais um dia de confusão aí entre a base do prefeito e a oposição na Câmara de Vereadores.
Qual foi a confusão dessa vez? A Câmara sempre me dá pauta, né? Graças a Deus, Eles né? me esforçam pra me dar pauta. Hoje foi um dia que a mãe de um dos vereadores morreu, a mãe do vereador Rosivaldo Cordovil. Acredito que seja esse nome. Eles estão... foi esse mesmo, exatamente. Aí o que acontece? Alguns vereadores faltaram ali a sessão para prestigiar, para ir ao enterro, né? Para ir ao velório, ao enterro, enfim. E aí o que acontece? Na última sessão, que foi na quarta-feira passada, eles tinham decidido que iam inverter a pauta. Ou seja, primeiro vinha as votações e depois iriam fazer o pequeno e grande expediente. Por quê? Porque está tendo muito projeto que está parado. Não estão fazendo as votações porque fica por último e tal. Enfim. Daí, Marcelo Serafim, vereador, falou que isso seria se aproveitar, a base estaria se aproveitando porque a oposição, ou parte da oposição, tinha ido lá com o Rosivaldo e a base ia conseguir fazer passar vários projetos porque estava em maioria. Pronto, aí tivemos toda uma confusão e alfinetadas e bate-boca e Eduardo Alfaia, que é líder do prefeito, dizendo não é nada disso, a gente só quer trabalhar e lá. Sim. E aí, vereador Caio André, que é presidente da Câmara, que tenta organizar essa bagunça, falou assim, seguinte, parou, a gente não vai ter sessão agora, a gente vai parar agora e vamos voltar 11 horas. Deu 11 horas, quem disse que alguém voltou? Ninguém. E aí ficou por isso. Beleza. Resolve-se assim, né? Exatamente. Ei, Blink, olha só, esse ano nós teremos, né, novidades aí, né, nesse pleito, digamos assim. Vai ter debate, eu tô achando estranho, inclusive, isso. Entre os pré-candidatos, procede realmente essa informação? Pré-candidato debatendo-se entre si? Você tá achando estranho? Eu acho bom você reclamar com quem pensou essa história. Vou reclamar. No caso, a própria candidata, né? Fui eu mesma. Então, nós estamos todos muito adiantados com essa eleição. A eleição não chegou, mas desde o ano passado a gente vê pesquisa acontecendo e bem mais de uma. A gente já tem pré-candidato, já teve anúncio de pré-candidato, tem gente se dizendo aí pré-candidato. E eu achei que era um bom momento. Você fez um vivo, foi? Não, ela vai fazer um debate. Teremos um debate entre os pré-candidatos, que saiu de mim essa ideia e também a coisa do fazer, né? Porque depois que eu penso eu tenho que fazer. E conversei com o presidente da OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Amazonas, Jean Cleuter, que disponibilizou o Auditório Rubi. Então teremos dia 12 de abril, pela manhã, o primeiro debate entre os pré-candidatos a prefeito de Manaus. Será que até lá o Roberto já é pré-candidato? Eu tô torcendo pra isso. Ele foi convidado e, assim, a gente ainda tem que oficializar. Mas todo mundo com quem eu falei falou que participará, vai estar presente. E eu acho que vai ser um dia bem interessante, viu? Com certeza, hein, Blink? Pra render pauta pra gente, né? É isso aí, fechamos por hoje o processo? Fechamos por hoje. Bacana. Volto amanhã com mais informação pra você. Valeu, Blink. 6h39, você no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Olha só, e continue aí em 100,7 no 18 horas. Daqui a pouquinho você vai saber que tem alerta de chuvas fortes nesta semana para o Amazonas. Já essa informação para você aqui no 18 horas. Você está na Mix, o melhor mix do Brasil. E agora nós vamos conferir a previsão do tempo e temperatura para amanhã. Amanhã, terça-feira. Como está a situação aqui em Manaus? Mais um dia chuvoso, Nathalie Moraes. Previsão do tempo. Então, Carlão, segundo o Climatempo, sol com algumas nuvens, chove rápido durante o dia e também durante a noite. A mínima fica aí na casa dos 24 graus e a máxima na casa dos 32 graus. Mix. Olha, o Rio Negro se aproxima de atingir aí a marca de 23 metros. De ontem para hoje, o nível das águas subiu mais 4 centímetros, elevando a marca no Porto de Manaus para 22 metros e 97 centímetros acima do nível do mar. Mix. Olha aí, olha só. Nessa segunda-feira, Manaus enfrentou mais um temporal. Choveu mais de 30 milímetros. Choveu pra caramba, né, Carlão? Foi bastante complicada essa chuva intensa da manhã de hoje, né? E a previsão da Defesa Civil aqui no estado é que as fortes chuvas continuem até a segunda-feira que vem, dia 25 de março. Eita que vem muita chuva por aí. E quem vai trazer os detalhes, né, pra gente acabar se preparando
preparando aí para toda essa situação de chuvas intensas é o repórter Felipe Távora. Vamos conferir. A Defesa Civil prevê chuvas em todo o Amazonas. A previsão é que o período chuvoso dure até a próxima segunda, 25 de março, conforme a meteorologista da Defesa Civil do Amazonas, Lenísia Souza. Um acumulado aí que pode variar, né? Chegar algumas regiões a 30 e algumas outras até 150 milímetros, né? Ao longo desta semana. Na região metropolitana de Manaus, por exemplo, tem a previsão aí indicando totais de chuvas que podem atingir aí de 40 a 80 milímetros. E os maiores acumulados aí em torno de 100 ou acima de 100 milímetros de precipitação são previstos para as regiões das calhas do Alto e Médio Purus, Médio Juruá, Alto e Médio Solimões, Médio Rio Negro e na região ali do Alto e Médio Madeira. Nas demais regiões, a previsão indica chuvas que podem variar em torno de 30 até 80 milímetros, né? Ainda segundo a Defesa Civil, 6 municípios do estado registraram acumulados de precipitação acima de 30 milímetros nas últimas 24 horas. Desses 6, o que mostrou chuvas mais fortes foi o Maitá, com 60,66 milímetros. Manaus contabilizou 39,74 na estação pluviométrica do bairro Jorge Teixeira e 36,2 milímetros na estação do Igarapé do Mindu. Esses dados foram contabilizados no horário de 11h14 desta segunda-feira. A Prefeitura de Manaus teve que atender 3 ocorrências de chuva na manhã de hoje. Os registros envolveram risco de desabamento na Zona Oeste, um risco de desabamento e outro de deslizamento na Zona Leste. De acordo com Lenísia Souza, o motivo para as fortes chuvas se dá devido à instabilidade termodinâmica do Amazonas, que é o resultado da combinação do calor e da umidade relativa do ar amazonense. Somando-se a isso ao fluxo de umidade que vem do Oceano Atlântico e de sistemas que se desprendem, né, da zona de convergência intertropical, a ZECIT, que é uma banda de nebulosidade que circunda toda a faixa equatorial do globo. Principalmente aqui durante o nosso período chuvoso, essa banda de nebulosidade, né, a ZECIT, ela está mais ao sul da sua posição média, né, na faixa equatorial, o que traz bastante umidade aqui para o nosso estado, né, somando aqui a umidade e o calor local da nossa região, né, do nosso estado. As fortes chuvas não estão ocorrendo somente no Amazonas. O Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, divulgou alertas de perigo para chuvas intensas em quase todo o país até esta terça-feira, 19 de março. Ficam de fora dos avisos apenas os estados do Acre, Alagoas e Sergipe. 11 estados receberam tanto alerta de perigo potencial, do tipo amarelo, quanto de perigo, que é da cor laranja. São eles Amazonas, Maranhão, Rondônia, Mato Grosso, Pará, Amapá, Ceará, Piauí, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Tocantins recebeu 2 alertas de perigo potencial e 1 de perigo. Felipe Távora para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Olha, agora são 6 horas e 44 minutos. Atenção, você no trânsito aí. Os detalhes de algumas das principais vias de Manaus. E na sequência a gente vai para Brasília com o Cadu. Agora trânsito com Nathalie Moraes. Trânsito. Segundo o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, trânsito fluindo bem, apesar da grande quantidade de veículos na Avenida André Araújo com a Avenida Humberto Calderaro. Via liberada na rotatória do Coroado com a Avenida André Araújo, depois de um acidente entre um carro e uma moto, apenas com danos materiais. No local, o trânsito segue sem retenções, mas bastante concorrido ali naquela região da rotatória do Coroado com a Avenida Efigênio Salles. E tem trânsito concorrido também, mas porém sem retenções na Avenida Tancredo Neves com a Visconde de Porto Seguro no Parque das Laranjeiras. Agora sim, vamos para Brasília falar com o nosso correspondente Carlos Eduardo
Eduardo Matos, o Cadu. Olha só, hein, Cadu, o presidente Lula reuniu hoje, inclusive, com seus ministros e cobrou que eles façam, né, defesa do governo e não apenas de suas próprias áreas de ações, né? Não se preocupem apenas, né, com o próprio umbigo. Foi digamos, um puxão de orelha aí, foi um pito do presidente Lula, Cadu, nos ministros. Boa noite, Carlão. Boa noite, Nath. Boa noite, ouvintes do programa 18 horas. Carlão, o presidente Lula devia dar um puxão de orelha nele próprio, né? Porque todas as crises políticas do governo até agora começaram por ele. Principalmente por causa das tentativas de protagonizar o debate mundial. A gente sabe que desde o início do mandato, o Lula tem viajado muito por muitos países, colocou o Brasil de volta ao cenário político mundial, mas a um custo muito caro aos cofres públicos, né? Segundo o portal da Transparência, o presidente Lula viajou 62 vezes para o exterior só no ano passado e gastou 66 milhões com aeronave, hospedagem, alimentação, despesas com a equipe dele, que é muito grande, né? E esse ano, Carlão, Lula enfrenta uma queda de popularidade porque fez aquela comparação entre a reação de Israel contra o Hamas ao holocausto da Alemanha nazista, né? Não se retratou e manteve a narrativa de genocídio, né? Sobre esse aspecto de genocídio, Carlão, tem muito país concordando, aqui no país gera um debate muito grande, mas o que falamos é que a comparação é que foi desastrosa e instalou uma crise aqui no Brasil, cuja metade da população é evangélica, né? Então, nessa reunião de hoje, Carlão, no Palácio do Planalto, com toda a equipe ministerial, a primeira desse ano, né? Lula cobrou dos ministros mais empenho, mais entregas, disse que eles precisam viajar mais, promover ações transversais, ou seja, colocar vários ministérios em uma grande ação coordenada, enfim. Lula também pediu que os ministros atuem mais nas redes sociais, combatendo as narrativas da oposição, porque para ele, o presidente, a população ainda não sabe de todas as entregas do governo e os discursos, principalmente os bolsonaristas, têm falado mais alto nas redes sociais. Então, errado ele não está, né? Eu trouxe aqui pra gente ouvir, Carlão, uma fala do presidente Lula quando ele cita Bolsonaro, chama ele de covardão e diz que as religiões estão sendo manipuladas. Vamos ouvir o que ele disse. E não teve golpe, não só porque algumas pessoas que estavam no comando das Forças Armadas não quiseram fazer, não aceitaram a ideia do presidente, mas também porque o presidente é um covardão. Ele não teve coragem de executar aquilo que planejou. Ele ficou dedicado aqui no Palácio chorando quase que um mês e preferiu fugir para os Estados Unidos do que fazer o que ele tinha prometido, na expectativa de que fora do país o golpe poderia acontecer, porque eles financiaram as pessoas da porta dos quartéis para tentar estimular a sequência do golpe. Como não deu certo, então eles agora estão dizendo que nós estamos ferindo a democracia. A democracia é importante para as pessoas mais simples, para as pessoas mais humildes, para as famílias, para as mães, para os pais que saem de manhã para trabalhar e votam, porque a democracia significa que essas pessoas não querem apenas falar da liberdade, sabe, muito distante. Eles querem falar de trabalho, eles querem falar de salário, eles querem falar de lazer, eles querem falar de cultura, eles querem falar das coisas que diz respeito ao dia a dia dele. Um país em que a religião não seja instrumentalizada como um instrumento político de um partido político ou de um governo. Que a fé seja exercitada na mais plena liberdade das pessoas que queiram exercê-la. A gente não pode compreender a religião sendo manipulada da forma vil e baixa como está sendo nesse país. 18 horas. Certo, então ouvimos aí o presidente Luiz Inácio Lula da Silva que falou, né, que o Bolsonaro foi um covardão e não deu o golpe, né, meu querido Cadu? Um golpe, o que é? Não. É porque ele não fala golpe, né? Ele fala golpe.
Golpe. Entendi, golpe. Entendi. Mas, Carlão, essa é a parte do discurso do Lula que está sendo bastante criticado, porque ele segue olhando para o retrovisor, né? Ele segue com a mesma tática de Bolsonaro. Ele segue com a mesma tática do ex-presidente Bolsonaro, que é criar o inimigo para que as pessoas se concentrem no inimigo e não, e não no que realmente importa. O senador Omar Aziz, Carlão, hoje, numa entrevista para o UOL, ele falou exatamente sobre isso. Ele disse que Lula precisa olhar para frente. Então vamos ouvir o que disse o senador Omar Aziz. Em política, tudo é sazonal. Hoje você está contra mim, não vota em mim, mas amanhã pode votar. Isso aí não é uma questão pessoal. É aquilo. O povo brasileiro, ele é um povo sensível a tudo que nós já passamos. O Bolsonaro é uma página virada. Quem tem que cuidar dele é a polícia e o judiciário. Nós somos nós. Eu não tenho que estar falando. Você não vê eu fazer um discurso em relação ao Bolsonaro na tribuna do Senado. Não cabe mais a mim. Cabe a mim agora é olhar para frente. Olhar para o país, para unificar o país, é com um discurso pacificador. 18 horas. Legal, senador Omar Aziz aí, né? Vamos olhar pra frente, Cadu. Essa é a situação mesmo. Eu concordo com ele. Isso, também concordo. Análise corretíssima, Carlão, porque o alerta começou a soar no governo Lula e ele precisa se reinventar, como a gente já disse aqui. Ele tem que parar de culpar a comunicação dele, né? Ele vem dizendo que a culpa é da comunicação, porque vai ficar difícil divulgar o governo se o presidente não diminui o tom, né? Se ele perde a lucidez em algumas falas. Carlão e Nath. Cadu, conta pra gente aí, depois de mais de 10 anos da Operação Lava Jato, agora a Odebrecht e a Andrade Gutierrez voltaram à ativa as obras das refinarias da Petrobras, é isso? Isso mesmo, Nath. A notícia triste para quem acompanhou nos últimos anos a Operação Lava Jato, que ontem completou 10 anos, né? A Lava Jato foi símbolo da luta contra a corrupção no país, que colocou muita gente na cadeia, né? Empresários, políticos, servidores públicos, enfim, justamente por causa de esquemas bilionários na Petrobras em obras públicas de infraestrutura no país inteiro. A Andrade Gutierrez e a Odebrecht, que agora se chama Novonor, foram as empresas protagonistas desse escândalo, né? Tanto que foram condenadas a devolverem bilhões de reais aos cofres públicos. E depois da canetada do ministro do STF, o Dias Toffoli, que livrou essas duas grandes construtoras de pagarem as multas e também devolverem o dinheiro ao erário público, a Andrade Gutierrez e agora a ex-Odebrecht venceram licitações para obras na refinaria Abreu e Lima, lá em Pernambuco. A Andrade Gutierrez, ela venceu uma licitação, Nath, de 3 bilhões e 700 milhões de reais. E a Novonor deu o maior lance numa outra licitação no valor de 5 bilhões de reais. É muito dinheiro, aí vai quase 9 bilhões de reais que essas duas construtoras vão receber. A Abreu e Lima estava parada desde 2015 por causa da Operação Lava Jato, mas agora as operações vão ser retomadas com a ajuda do atual governo e também com a ajuda dessas duas construtoras. Triste fim da Operação Lava Jato, né, Nath? E uma notícia que envergonha a todos nós, né? Apesar de tantos erros cometidos pela Lava Jato ao longo desse processo, não podemos negar que houve corrupção, né? Isso. Nath e Carlão. Beleza, então, meu querido, amanhã a gente volta com mais detalhes aí, ok? Valeu? Falou, meu jovem. Fechando. Um abraço, meu querido. Grande abraço, tchau, tchau. Cadu. 18 horas. Agora são 6 horas e 54 minutos e há 3 meses do Festival Folclórico de Parintins, Caprichoso e Garantido apresentam a programação da temporada bovina que tá no ar, hein? Eu já tô animada, viu, Carlão? Temporada bovina 2024 já tá aí, cara. Eu tô super animada, isso porque, né, o festival já acontece nos próximos dias 28, 29 e 30 de junho. Ou não? Eu amo o boi, Carlão. Azul? Eu sou azulada. Ah, boa. Olha só. E aí, Carlão, pra esse ano, né, o festival deve receber cerca de 120 mil visitantes e gerar aí uma economia, né, cerca de 150 milhões injetados na nossa economia local. A repórter Odineia Araújo, né, acompanhou todo esse lançamento e traz aí pra gente os detalhes. Vamos conferir. O
Festival Folclórico de Parintins desse ano promete ser o maior de todos os tempos, principalmente com a divulgação extra proporcionada pela cunhaporanga do Boi Garantido, Isabelle Nogueira, dentro da casa do Big Brother Brasil. Na última sexta-feira, os Bumbás Caprichoso e Garantido, protagonistas da edição de número 57 do Festival de Parintins, apresentaram a programação da temporada de 2024. Os ensaios em Manaus começam no dia 23 de março e encerram no dia 22 de junho. A programação vai acontecer no Centro de Convenções de Manaus, o Sambódromo. O secretário de Cultura do Amazonas, Marcos Apolo Muniz, lembra que os ensaios são importantes porque ajudam a esquentar as galeras para o festival. Mostra para as pessoas que nunca conheceram, muita gente está passando por Manaus, por exemplo, não vai ter a oportunidade de ir para Parintins, mas consegue viver um pouco dessa emoção indo ali num final de semana no Sambódromo. Os eventos são sempre gratuitos e sempre levam muita gente para aquele local. O investimento do governo do Amazonas no festival esse ano é de 8 milhões, sendo 4 milhões de reais para cada bumbá, além dos patrocínios privados que devem chegar a 15 milhões de reais. A porta-estandarte do Boi Caprichoso, Marcela Marialva, diz que esses ensaios são muito importantes para as duas galeras. Já para os chamados itens dos bois, é um momento de descontração. É o único momento que a gente tem, né, para brincar de boi de uma maneira mais leve, mais suave, porque em Parintins, quando chega a semana do festival, aí não dá mais para levar nada na brincadeira, né? Então, esses ensaios são muito importantes. O pajé do Boi Garantido, Adriano Paquetá, completa que os ensaios em Manaus refletem diretamente no público do festival. Quanto item, é também um teste de evolução, um momento de provar novos movimentos, de mostrar algumas coisas diferenciadas para ver se vai dar certo ou não, né? Então, esse trabalho que é feito em Manaus nos ensaios é de grande importância e tem um reflexo muito grande no festival. O Festival Folclórico de Parintins será nos dias 28, 29 e 30 de junho. Esse ano estão sendo esperados em Parintins 120 mil visitantes que devem movimentar uma média de 150 milhões de reais, superando a estimativa de 2023. Odneia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. 6h57, previsão do tempo para esta noite de segunda-feira com Nathalie. Previsão do tempo. Carlão, segundo o Climatempo, segue chovendo, né, de maneira intensa na noite de hoje aqui na nossa capital, né? Principalmente a partir das 10 horas da noite. A mínima deve ficar aí na casa dos 24 graus e a máxima na casa dos 29 graus na noite desta segunda-feira. É muita chuva. Mix. Economia. Vamos aos indicadores econômicos de hoje. O dólar superou hoje R$5 ao fechar em alta de 0,57%, cotado agora em R$5,02. O euro também fechou em alta de 0,38%, cotado aos R$5,46. Já o Bitcoin fechou em baixa de 1,77% aos R$339.600. E o Ibovespa fechou em alta de 0,17% aos 126.954 pontos. Mix. Vamos agora direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. A Justiça Eleitoral lançou hoje a Semana do Jovem Eleitoral 2024. A campanha é voltada a incentivar o alistamento eleitoral de jovens entre 15 e 17 anos de idade. Eles não são obrigados, mas já podem votar nas eleições municipais de outubro agora. A campanha mira também naqueles que são obrigados a votar pela primeira vez, pois completam 18 anos antes das eleições. Segundo a Justiça Eleitoral, entre janeiro e fevereiro deste ano, mais de 417 mil jovens entre 15 e 17 anos solicitaram a primeira via, do título de eleitor. Este ano, a data limite para tirar o título de eleitor é 8 de maio. Atenção, 8 de maio, a data limite para o título eleitor. Neste ano, o mote da campanha focada em redes sociais é: participe do festival, primeiro voto com a Justiça Eleitoral. A sua voz vai fazer história. Vale destacar que o Amazonas tem mais de 108 mil eleitores com até 18 anos e que a voz dos mais jovens deve fazer diferença, sim, nas eleições municipais. 18 horas. 7 horas, Nathalie, boa noite. Boa noite, Carlão, até amanhã. Até amanhã.
Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.